Amados, vamos dar início aqui a essa mensagem de hoje. Eu gostaria de perguntar uma coisa para vocês. O que vocês acham sobre tomada de decisões? É fácil para vocês? Ou para alguns de vocês? Vocês acham fácil ou difícil? Difícil, a Cris acha difícil. Difícil, fácil, tem uns... Fácil. É fácil? Fácil, mas não sei o que dá. Jenny já é fácil. É fácil errar. É fácil errar. É fácil errar. Eu acho muito difícil, eu sou muito indeciso, tenho um problema muito grande com decisões. Eu penso, repenso e escolho 2, 3, 4 coisas. Eu peço conselho para 1, 2, 3, 4, 5. Uma vez me falaram, não sei quem foi, que eu pergunto demais. Quem? Não sei quem foi. Você pergunta demais, quando você vai fazer alguma coisa, você fica perguntando, pergunta para um, pergunta para dois. Então eu sou assim. Mas, outra pergunta. Por que muitas decisões que nós tomamos nos faz assim, dar com a cara no poste, faz a gente quebrar a cara mesmo? Igual a gente acabou de falar, eu decido rápido, mas se está certo ou errado, eu não sei. A verdade é que muitas vezes nós decidimos e quebramos a cara, não é verdade? Vocês conhecem essa expressão? Não conhece, né, gente? Tá com a cara no poste, tá com os burros na água. Não sabia? Então tem muitas decisões que a gente toma e que não dá errado mesmo. E algumas dos motivos, das razões por que muitas das nossas decisões dão errado é porque nós decidimos exclusivamente por motivos da nossa vontade. Eu quero, pronto, acabou, e a gente só observa a minha vontade, a nossa vontade, e a gente toma a decisão pela nossa própria vontade. Eu quero, ponto, e vou fazer. Decidir exclusivamente por sentimentos. Tô sentindo. Tá frio, né? De Deus. E aí você vai lá e toma a decisão. Na verdade, muitas das nossas decisões é assim. Nós muitas vezes, entre aspas, decidimos pelos outros, ou os outros decidem por nós. Então aí está o meu problema, a gente fica naquela indecisão e a gente repassa. E aí, pastor deve saber, às vezes eu pergunto para o pastor, o que o senhor acha? Ela fala, já está transferindo, pastor. Tá bom, o que o senhor acha? Está transferindo. Então, muitas vezes as nossas decisões, a gente bate com a cara no poste, a gente dá com os burros na água, porque nós acabamos fazendo transferência. E, da mesma forma que a gente faz transferências, às vezes nós queremos que outros transfiram, ou a gente obriga, no caso, a transferência para nós. Às vezes acontece com o nosso filho. Eu quero que você seja isso, então você toma, então eu quero que você seja um advogado, eu quero que você seja um médico. Meu sonho era ser médico, então eu quero que você seja médico. Você acaba tomando decisão para o seu filho, ou seja, há uma transferência, era ele que tinha que decidir e você transfere. Então, esses são aí uns poucos motivos pelo qual as nossas decisões elas estão erradas. Porque nós ou escolhemos pela vontade, e a gente sabe que a vontade ela é capaz até de violentar os nossos sentimentos. Não é verdade? Às vezes a nossa vontade faz isso, com os nossos sentimentos, até a nossa consciência, né? Você sabe que está errado, mas a nossa vontade, eu quero. Então a vontade violenta os seus sentimentos, violenta a sua ética, violenta o seu ser mais íntimo. Então, a vontade, o sentimento pelo contrário, aquela emoção daquela hora, aquele calor, você... E então, são motivos aí, pelo qual muitas das nossas decisões, ou as decisões das pessoas dão errado, porque elas tomam desse jeito. E tem várias outras coisas que podem ser listadas. Se você colocar lá na internet, lá tem vários esqueminhas, várias listinhas. E essas aqui são só algumas mais óbvias, né? Então a pergunta que fica, que é a pergunta que a gente vai tentar responder, então como tomar decisões ou fazer escolhas que não vão nos fazer quebrar a cara, né? Ou, se quebrarmos a cara, estaremos assim tranquilos diante de Deus. Então, o texto que nós vamos meditar hoje, ele vai falar da primeira decisão, da primeira escolha que a igreja nascente ali em Jesus, a igreja primitiva, a igreja de Cristo, junto com os 10 e Pedro, ou os 120 que ali estavam reunidos, eles vão
tomarem. Aqueles irmãos que foram lapidados por Jesus, lembram? Lapidando Pedro, que foram aqueles irmãos que foram lapidados por Jesus, que é a mensagem que o pastor trabalhou alguns domingos, o Julinho também. Esses irmãos vão tomar a primeira decisão. E esse texto aqui que a gente vai estudar hoje, que a gente leu no início, é esse texto. É a primeira decisão da igreja. Os irmãos ali reunidos, os 120, eles vão tomar uma decisão. Certo? E esse texto que a gente leu, por incrível que pareça, ele nos dá fundamentos, ele nos dá diretrizes para que nós tomamos decisões. Não é um texto fácil. Eu estou estudando ele há muito tempo, é um texto muito difícil, é um texto que aí os teólogos chamam de um texto complexo, né? Tem a profecia sobre Judas ali, tem a narrativa da morte de Judas, tem a escolha de Matias. Eu não vou nem entrar, não vou nem levantar o assunto porque senão não acaba. Mas é um texto complexo. E o texto está posicionado aí, no livro de Atos, entre a subida de Jesus e a descida de Jesus na pessoa do Espírito Santo. Então, a subida, a ascensão de Jesus e a descida. Esse texto é o meio. Ele faz aí o meio de campo entre essas duas passagens. E Jesus, ele ascende aos céus, né? E ele dá uma ordem aos discípulos. Foi o texto que o pastor pegou semana passada. Ele fala para os discípulos: vocês fiquem em Jerusalém até que do alto eu envio o Espírito Santo. Então, Jesus deu uma ordem, e nesse bloco que a gente leu hoje, eles estão obedecendo essa ordem aí, que é o versículo 12 a 14 aí, que vai estar falando sobre isso, né? E você vê aqui, então, voltaram para Jerusalém do monte chamado das Oliveiras. Então, eles voltaram lá de onde estavam, onde Jesus ascendeu aos céus. Atos, capítulo 1, versículo 12. O texto está falando que eles voltaram. Então, eles estão obedecendo a ordem de Jesus, que Jesus deu para que eles permanecessem ali em Jerusalém. Então, Jesus ascende ali do Monte das Oliveiras. Não sei se vocês vão lembrar, o pastor falou, eu já até vi nos comentários, que existem ali oliveiras oliveiras que são da época que Jesus estava lá. São oliveiras de mais de 2000 anos. Imagine? Então eles estavam lá e Jesus manda eles ficarem em Jerusalém. Então eles voltam ali em Jerusalém e ficam ali. Então, a igreja nascente ali de Jesus, a igreja primitiva que estava começando, tinha necessidades a ser satisfeitas antes que a descida do Espírito Santo acontecesse. Então, Jesus falou: voltem lá que eu vou enviar o Espírito. Mas havia uma necessidade na igreja. E eles voltaram, então, ali com essa necessidade. E essa necessidade é que faltava um dos fundamentos da igreja. A Bíblia fala em Efésios 2:20 que os apóstolos, os profetas eram fundamentos da igreja. Agora, se você vai lembrar, que a gente falou que o texto tem a questão de Judas, só tinham 11 apóstolos. Jesus escolheu um número de 12. A questão lá dos 12 patriarcas, lá no Apocalipse vai ter a questão dos 12 tronos. Então faltava um fundamento. Eles estavam em 11 discípulos, 11 apóstolos. Então tinha uma necessidade de que o 12º fosse escolhido para que a vinda do Espírito Santo no capítulo 2 acontecesse. E também havia uma necessidade de dar um desfecho na história de Judas, né? Uma história tão terrível. Então aí, no versículo 15 já, Pedro se levanta, né? E naqueles dias levantou-se Pedro no meio dos discípulos, e aí olha, era uma multidão de 120 pessoas, e aí convinha que se cumprisse, está ali, né? Não vamos perder tempo lendo o texto todo, que a gente já leu no início. Então, Pedro, ele faz questão aí nesse bloco aí, se vocês forem lá, Deus no controle da história, o título, ele faz questão de mostrar o controle, de mostrar a soberania de Deus, né? Versículos 16 e 17, assim, esse processo da traição de Judas, esse assunto tão complicado. E ele faz isso citando, ele parte do Salmo 41, do versículo 9, né? Que quando fala que até o meu próprio amigo íntimo,
em que eu tanto confiava e comia do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar, né? Então essa é a profecia que fala de Judas, que Judas traiu. Então Pedro ele vai enfatizando aí na história o controle de Deus, a soberania de Deus, e não foi uma coisa que pegou Deus de surpresa. E isso coloca o Deus dos cristãos, Jesus Cristo, em contraste com os deuses da época. Se vocês gostam de mitologia grega, vocês vão ver que os homens eram capazes, às vezes, de tomarem decisões, de fazerem coisas que deixavam lá Zeus doido, até a ponto de invadir lá o céu deles. Então não é assim. Isso coloca um contraste muito grande, porque esse Deus, por mais que a coisa é terrível e difícil de explicar e de aceitar, Deus está no controle. Não é um Deus que é pego de surpresa e agora o que eu vou fazer. Não. Pedro está deixando claro que todas as coisas estão no controle de Deus. Deus ele é soberano. E então no verso já 18 e 19, Pedro aí, ele vai dizer qual foi o fruto da decisão, da escolha que Judas fez de trair Jesus, né? Ele comprou um campo, né? O versículo 18: ora, este adquiriu um campo com o galardão da iniquidade, e precipitou-se, rebentou-se pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram. Então, isso aí foi a paga, o salário, aquilo que Judas recebeu pela sua traição, o fruto, o salário da sua traição. E aqui que também existe uma certa complicação por causa do que Mateus fala, que aqui está falando que precipitou, Mateus vai falar que ele se enforcou, mas não existe problema nenhum, porque Pedro está narrando o que aconteceu depois, o que aconteceu com o Judas já morto com seu corpo, e Mateus está narrando que a atitude dele era imediata. Então ele viu que Jesus foi preso, então ele jogou as moedas, e chegou e foi se enforcar. Depois os sacerdotes pegaram essas moedas, não, esse dinheiro não pode ser colocado ali no tesouro do templo, então eles foram lá e compraram um campo com esse dinheiro, e automaticamente esse campo é de Judas. E talvez esse campo foi o próprio campo onde Judas se enforcou. Lembrando que esse texto foi escrito muito depois daquela época, do acontecido ali de Judas ter se enforcado. E é uma história tão terrível, né? É uma história de traição, é uma história de suicídio, uma história imagine um filme mostrando ali Judas partido ao meio, todas as suas entranhas derramadas. É uma visão horrível. Então, foi uma história horrível. E o versículo 19 diz que essa história ela ficou conhecida de toda Jerusalém. Então, a gente entende isso porque o texto foi escrito depois, então aquilo aconteceu naquele dia, e a história foi passando, e a história foi correndo, e toda Jerusalém sabia. E foi onde foi se dado então o nome para esse campo, né, a Seldama, ou campo de sangue. E o campo de sangue, aí, o nome pode ter surgido tanto por causa que foi traído sangue inocente, ou sangue de Jesus, ou porque ali Judas mesmo se matou. E aí, continuando no texto, então, mais uma vez, Pedro vai enfatizar o controle e a soberania de Deus em todo o processo, em todo esse processo aí, né? E dessa vez agora citando o Salmo 69 no versículo 25, né? E Salmo 69 no versículo 25, é quando ele fala aí, porque no livro do Salmo está escrito: fique deserta a sua habitação e não haja quem nele habite. Então isso aí ele tira do 69, 25, Salmo 69, 25, fique desolado o seu palácio e não haja quem habite nas suas tendas. E a explicação é que talvez Judas ele tivesse propriedade em Jerusalém, mas depois desse caso, depois de toda essa história
de traição, de suicídio, de vísceras, então ninguém mais habitaria nessa habitação. Mas são especulações, ninguém sabe, mas é uma das explicações. E ainda ele continua aí no fique deserta a sua habitação, e não há quem nela habite, tome outro o seu bispado. E aí isso aí ele já tira do Salmo 109, no versículo 8. Sejam poucos os seus dias, e outro tome o seu ofício. Então a gente percebe que a profecia aí fala da habitação vazia, mas quanto ao encargo, quanto ao bispado, fala de substituição. Mas nota-se que ainda mais horrível que aconteceu com o corpo de Judas, né? Se enforcou, a corda arrebentou, ele caiu, se estourou ao meio, não sabe se enquanto estava pendurado um animal pode ter rasgado o seu corpo todo e deslacerado. Parece que existia um costume na época também que o arrependido ele cortava seu corpo aqui e depois se enforcava. Então tem algumas possíveis causas para que o corpo dele ficou todo assim à mostra. E outras coisas, no costume, a pessoa quando era muito um traidor, uma pessoa assim ruim, ele não tinha o direito do enterramento, né, do sepultamento. O sepultamento era um pastor pregou nessa pessoa, era uma coisa muito valorizada pelos judeus, né? Quando Jesus morre, tem todo um sepultamento. Então o fato de ele ter feito isso, talvez o seu corpo ser jogado no precipício, que até hoje acontece, né, naqueles lados ali da Arábia, ali, você vê quando os muçulmanos ali matam os cristãos, as pessoas desejadas, eles não enterram, eles têm uma vala ali, uma falha geológica naquela região, e eles vão jogar uns corpos lá dentro, né? Então são algumas possíveis causas aí. Então, mas como ele estava falando, mais horrível do que aconteceu com o próprio corpo ali de Judas morto, aquele féretro, foi o que a escolha que ele fez, o versículo 25 desse mesmo capítulo 1 de Atos, vai falar que ele foi para o lugar que era devido. Então, ele foi para o inferno. Então, mais horrível do que tudo que aconteceu, se já não bastasse todo o seu corpo, toda a morte pelo enforcamento, a traição, toda a história, o nome de Judas aí, eu vi uma matéria, esse nome quase ninguém no mundo coloca esse nome. É um nome que ficou manchado, mas é um nome muito bonito. Eu não lembro do significado, me fugiu a mente, mas é um significado muito bonito, mas é um nome que foi manchado por essa história macabra de Judas. Então, mas mais horrível do que toda o que aconteceu, né, com o seu nome, que um nome tão bonito que ficou manchado por toda a história, o seu corpo dilacerado, não teve um enterro justo talvez, mas pior de tudo foi que ele foi para o lugar que era devido, e a gente tem uma afirmação aí de inferno, né, provavelmente, porque a Bíblia vai falar que ele vai, em outros contextos, vai dar a entender isso. Então, depois de enfatizar aí o controle de Deus na história, né, e partindo das Escrituras, e finalizando o assunto de Judas, esse assunto que poderia trazer assim, tanto desconforto para a igreja, né, imagine, ele era um dos nossos, ele vai falar que ele teve parte nesse ministério, e ele traiu, esse traidor, ele se enforcou, seu corpo caiu, foi dilacerado, as suas vísceras espalhadas. Imagine o desconforto para aqueles irmãos que se reuniam. Aqui eles estão no número de 120. Imagine a gente tivesse uma história dessa. Um dos líderes da igreja aqui, Juninho, pastor, o Juninho traiu o pastor, vamos colocar, se enforcou, caiu de cara, se estourou. Imagine, no mínimo um desconforto haveria, não é verdade? A gente ouve às vezes aí um irmão que comete um pecado assim mais grave, que é evidente da comunidade aqui, então isso já dá um desconforto. Imagina uma situação dessa, né?
Então, precisaria de um desfecho aí, fechar com chave de ouro aí. Deus está no controle. Judas traiu, ele é responsável. Ele pagou com a sua própria vida. Ele foi lançado, teve a separação de Deus. Mas calma, Deus está no controle. Isso tudo estava previsto na Escritura. Tinha que ser assim. Então, é confortante, a igreja tem essa necessidade aí talvez desse desconforto todo aí nessa explicação. E então depois disso a igreja ela vai se mover em rumo à tomada dessa primeira decisão aí como igreja mesmo, no 120 era a igreja nascente ali, e essa decisão é a escolha do 12º apóstolo, justamente no lugar de Judas, que traiu Jesus e se matou. E aí assim completando os fundamentos da igreja, Efésios. E então Pedro ele vai citar aí um critério indispensável para ser um dos fundamentos da igreja, aí, né, um dos 12. Né, e ele está no versículo 21, né? Necessário, pois, que dos homens que conviveram conosco todo o tempo em que o Senhor Jesus entrou e saiu entre nós, começando desde o batismo de João até ao dia em que de entre nós foi recebido em cima, um deles se faça conosco testemunho da sua ressurreição. Então ele vai dar um critério. O critério é que essa pessoa que vai fazer parte dos 12, que vai tomar o lugar de Judas, esse Dodai, né, esse fundamento, esse que vai ser um dos fundamentos, ele é uma pessoa que tem que estar o tempo todo com Jesus, com os 12. Então, se fulano levanta hoje e fala, eu sou apóstolo, você pergunta para ele, você caminhou com Jesus desde o batismo de João até quando Jesus foi assunto aos céus? Se a resposta for não, você não pode ser um apóstolo. Se você for um apóstolo, não é você pode estar usando o nome genérico, ou o significado genérico da palavra, mas 12, os fundamentos da igreja são 12, são esses. Então, tanto é que apenas duas pessoas dentre aqueles 120 ali que estavam, tinham essa condição de ser escolhidos. Eles cumpriam essa exigência de ter estado com Jesus desde que Jesus foi batizado. Vocês lembram, a gente estudou o livro de João, ali no batismo de João Batista, até quando Jesus ele assume, né? Então, só 2 cumpriram essa exigência aí. E no versículo 23, e apresentaram 2, José chamado Barsabás, que tinha por sobrenome o Justo, e Matias. Então, essa necessidade que surgiu de ser colocado no lugar de Judas para complemento dos 12, os fundamentos para a vinda do Espírito Santo, 2 pessoas apenas, José e Matias. E na continuação aí, na hora da escolha, eles oraram e eles usaram uma prática comum do judaísmo na escolha das pessoas que iam trabalhar ali no templo, né? Que é o lançar sortes, né? O versículo continua aí, né? 24. E orando disseram, o Senhor, conhecedor dos corações de todos, mostra qual destes 2 tem escolhido, para que tome parte neste ministério e apostolado, e quem Judas se desviou para ir para o seu próprio lugar, e lançando-lhes sorte. Então, isso era uma prática comum do judaísmo. Para a gente não faz nenhum sentido mais hoje. Hoje nós somos guiados pela palavra de Deus, nós somos guiados pelo Espírito Santo. Mas naquela época nós estamos falando aqui do início da igreja, né? A igreja nascente. Então as decisões ainda e o contexto desses irmãos eram judaicos ainda. O livro de Tiago, que a gente já estudou também, ele é escrito em um contexto muito judaico, a igreja está iniciando ali. Então algumas práticas judaicas ainda eram
aceitas e eram feitas. E principalmente nesse texto, nós estamos falando ainda antes da descida do Espírito Santo, então os crentes ainda não estavam sendo habitados pelo Espírito Santo. Mas isso, naquela época, assim, vamos tirar sorte, para eles era o modo em que Deus estava falando e escolhendo, e tudo isso mais se acrescenta na questão de que, como é o apóstolo, então essa ideia do lançar sorte, vem de Provérbios 16, versículo 33, a sorte se lança no regaço, mas do Senhor procede toda a determinação. Ou seja, a ideia que eles estavam vindo aqui, o Senhor, Ele é um dos 12, Ele é um dos fundamentos da igreja, então escolha o Senhor mesmo. Provérbios 16, 33. Então, e em todo esse processo você percebe sempre Pedro ali enfatizando a soberania de Deus, o processo de Deus, em todo o agir de Deus em todo esse processo da traição, da escolha. Ele está sempre indo para a Escritura, né? E continuando, lançando-lhe sorte, e lançar sorte, não sei se vocês sabem, mas parece que era o ato de escrever o nome na pedra, duas pedrinhas se colocavam em um tipo de vasilha, era chacoalhada, ela caía, o nome que caía, esse era aquele que ia, você vai fazer esse serviço no templo. Então essa era a forma de escolher, né? Então, aí a sorte recai aí sobre Matias, e então ele foi contado como um dos 12 apóstolos. Então aí, depois de toda essa explicação, a igreja está pronta para receber o Espírito Santo, provavelmente já cai na próxima mensagem, né, pastor? O Espírito Santo, a igreja está pronta para a descida do Espírito Santo no capítulo 2, e aí é com o pastor. Quando a gente começou essa mensagem, eu estava até um pouco trêmulo aqui, não sei se vocês notaram, e aí notou, a pergunta foi: por que muitas decisões que nós tomamos nos faz quebrar a cara? Não foi essa a pergunta? Por que a gente toma decisões e dá com burro na água? A verdade é que a vida ela demanda escolhas de nós a todo momento. Não é verdade? A todo momento a gente está decidindo. São decisões simples. Você está no carro, vira à direita, vira à esquerda. Então, às vezes eu dirijo do lado da Priscila, ela dirige, e a gente é meio viciado em já dirigir. E aí o farol vai, a gente anda com o Juninho também, o farol fechou. Aí a gente fica, vira à esquerda aqui, o farol fechou, vou cortar caminho. Não faz sempre, mas a gente tem decisões simples. Eu viro aqui agora, vou até o farol e espero. Eu vou comer estrogonofe, eu vou comer macarronada. Então são decisões simples. Mas existem decisões complicadas. Mas a vida demanda decisões. Eu estou num dilema, eu acho que já quantos anos que eu estou para ir para o Brasil? Quantos anos eu estou decidindo, vou para o Brasil? Vai tempo, não vai? Vocês já ouvem, vai quando? Então, às vezes uma pessoa que eu não vejo há muito tempo fala: e aí, quando você vai? Não foi ainda? Existem decisões e decisões, mas a verdade é que a vida demanda decisões. Nós temos que escolher a todo momento, escolher o que vestir, o que comer, se eu bato, se eu dou a cara para bater, não é verdade? Então a verdade é essa, a vida demanda decisões e nós temos que estar preparados para decidir, não é verdade? Então a partir de agora eu quero olhar para esse mesmo texto e tentar identificar aí alguns princípios que foram observados por aquelas pessoas, por aqueles 120, por aquela igreja nascente, para tomar aquela decisão como igreja e tirar aí, então, quero olhar para esse texto e tirar alguns princípios que eles usaram para tomar essa decisão de escolher o 12º apóstolo. Então a gente vai tentar responder a pergunta: como tomar decisões acertadas na vida? O que eu posso fazer, o que eu faço para tomar decisão e essa decisão ela ser uma decisão acertada, uma decisão correta. Lembrando que decisão correta não é a decisão que vai te dar lucro, que vai te dar prazer, mas existe uma decisão correta para todo cristão, amém?
Ou você acredita que a decisão correta é aquela que vai te trazer satisfação? Queria que fosse. Muitas das nossas decisões, muitas das decisões que são corretas, para não dizer quase todas, a maioria, elas não vão trazer satisfação. Não vão trazer satisfação, não vão trazer lucro. Muitas vezes vai trazer prejuízo. Mas, como tomar decisões que são decisões acertadas, são decisões certas? Partindo da cosmovisão, partindo de como o cristão vê o mundo. Então aí a gente tem aí, na mesma estrutura, no comecinho, a obediência. Eles obedeceram, né? E a gente já não vou mais entrar no texto, eles voltaram para Jerusalém, não é verdade? E parece normal, eles voltaram para Jerusalém. E daí? O que tem a ver? Eles voltaram para Jerusalém. Jesus mandou eles voltarem para Jerusalém, eles voltaram. Aí, daí? Obedeceram, daí? Não tem nada a ver. Não é verdade? Não pensa assim quando a gente lê o texto? A gente tem que pensar que eles tinham Jesus tinha acabado de ser crucificado. Pedro, diante de uma servente, ela falou assim: você estava com ele? Não estava, viu mesmo? Mas não, eu não. Então, eles estavam com medo. Eles sabiam o que era voltar para Jerusalém. Voltar para Jerusalém implicava em perder a vida. Então, parece simples, eles voltaram, eles obedeceram a Jesus, mandou eles ficarem em Jerusalém, eles lá do Monte das Oliveiras, eles voltaram, acabou, não tem problema nenhum, tem problema. O problema é que a vida deles estava em risco. E a pergunta que fica então é: será que na hora de tomarmos as nossas escolhas, de tomarmos as nossas decisões, será que nós estamos dispostos a obedecer os princípios de Deus a ponto de que até a nossa vida pode ser perdida nessa escolha, a ponto de um desejo nosso não ser satisfeito, a ponto de nós levarmos prejuízo? Essa é a pergunta. Eles obedeceram. Jesus mandou, eles obedeceram. Será que nós estamos dispostos a obedecer a Deus, mesmo que isso nos cause morte? Essa é a pergunta que fica. O cristianismo cultural, né? Existe uma grande... O cristianismo cultural é aquele que as pessoas professam e não são. Esse cristianismo, ele suavizou assim as linhas do evangelho, né? Ele borrou. Então, muito se é falado para se suavizar as ordens e as ordenanças, os preceitos de Deus. Então as pessoas, elas não se sentem mais, por causa do cristianismo cultural, elas não se sentem mais assim, obrigadas a tomarem fazer algumas escolhas que são ruins para ela. Deus é amor, Jesus ama você do jeito que você é, então viva a torta e a direita e ponto. Então o cristianismo cultural, ele borrou as exigências que os preceitos e as exigências que a palavra nos ensina. Mas ultimamente a gente tem visto que esse cristianismo cultural está ruindo, né? Cada dia mais e mais se levantam oposições contra a Bíblia. Não se via há muitos anos atrás homossexuais queimando Bíblia, não é verdade? Se via? Eu, a primeira vez que vi. Então, cada dia vem se levantando mais e mais essas oposições contra o cristianismo. E então, o cristianismo cultural, essas pessoas que professam Cristo, o Cristo da fé fácil e sem custo, essas vão ser a primeira a pular do barco. E aí a gente vai saber realmente quem são aqueles cristãos verdadeiros que pautam as suas decisões na obediência a Cristo. E um pensamento que, assim, estudando tudo isso, que me veio foi que para o cristão tomar decisões teria que ser mais fácil. Não é verdade, gente? Para o cristão teria que ser mais fácil tomar decisão. É verdade. A gente complica, mas para o cristão teria que ser mais fácil. Por quê? Porque as nossas decisões, elas não são aleatórias. Não é um catar papel no vento. Não. As decisões do cristão, elas são moldadas pelo próprio Deus. As nossas decisões,
Elas teriam que ser mais fáceis no sentido, tá? Não entenda que é fácil no sentido que vai ser gostoso, prazeroso, não. Mas a gente teria que, as nossas decisões nesse sentido teriam que ser mais fáceis. Então, se a gente tem que escolher entre A ou B, o B é pecado, não é fácil, é o A. A gente não é nem pensar. Não é verdade? Então, nesse sentido, teria que ser mais fácil. Agora, se o cristão, por um outro lado, tem os seus moldes aí no mundo caído, aí fica difícil, porque o conflito é grande, os valores são diferentes, não vai ter como conciliar. Mas o ponto desse obedecer a Deus não é fazer escolhas obedientes, para agradar a Deus. O ponto não é esse. Eu faço escolhas obedientes para agradar a Deus. Eu sou obediente, por isso as minhas escolhas elas são obedientes. Então a gente parte do princípio, de um princípio diferente. Porque se você falar, não, tem que tomar uma decisão que agrada a Deus, e toda decisão você tem que pensar nisso, é complicado. Não. Eu sou crente, então eu obedeço. Então as minhas decisões logo vão ser decisões que obedecem a Deus. Então, se a gente fica pensando muito aí, eu tenho que obedecer a Deus, nessa escolha eu tenho que obedecer a Deus, eu tenho que obedecer a Deus, alguma coisa está esquisita. Esse é o ponto. Senhor, eu tenho que obedecer. Que dor obedecer. Eu sou cristão, eu sou crente, eu creio em Deus. Então, diante daquela decisão, você fala assim, eu sou cristão, eu obedeço. Não tem muito tudo essa. Teria que ser mais fácil. Infelizmente, a gente ainda está numa realidade decaída e esperando o ainda não. Mas o conselho então é que nós escolhamos hoje, como os 120 ali escolheram. Vamos escolher obedecer a Deus. Vamos escolher ser crentes que obedecem a Deus. Crentes que decidem pelo céu, ao invés de decidir pelo caminho de Judas. Imaginou? Está tão de pertinho ali com o Senhor, está tão pertinho da igreja, sentado aqui no banquinho, naquele dia. Imaginou as vísceras todas assim? Judas estava ali, pertinho. Então aqui nós escolhemos o caminho da obediência, o caminho de Jesus, não o caminho de Judas. E o próximo princípio que o texto aponta aí para nós, nessa questão de decisões acertadas, escolher o que é certo, é a oração. E a gente tem ali no versículo 14, todos esses perseveravam unânimes em oração, aí vermelhinho, grandão. Então, o próximo ponto é esse, é a oração. E eu quero entender a oração da mesma forma que a gente entendeu a questão da obediência. Não é apenas orar quando temos decisões para tomar. Tem uma decisão para tomar, então eu vou dobrar o meu joelho e vou entrar em oração. Orar sempre. É o mesmo princípio. Nós obedecemos porque nós somos crentes, nós oramos porque somos. Nós oramos porque somos. Nós obedecemos porque somos crentes, nós oramos porque somos crentes. Então, quebrar um pouco essa ideia de que não, eu vou tomar decisão, então agora eu tenho que orar. Não, a vida do cristão é uma vida de oração. Isso porque o texto fala, que eles perseveravam unânimes em oração. Perseveravam, eles estavam orando. E assim, popularmente é dito que eles estavam orando para que o Espírito Santo descesse, Eles estão orando, estão orando para que o Espírito Santo venha. Não é isso. O Espírito Santo viria de qualquer forma. Jesus não mandou que eles orassem, vocês vão lá e esperem até que do alto eu vou enviar o Espírito. Então eles não estão orando
para que o Espírito Santo venha. Não, eles estão orando porque eles são crentes. Eles estão orando. Eles não estão orando até para tomar a decisão lá dos fundamentos. Não, eles estão orando. Você vai perceber isso forte, que quando eles vão tomar a decisão, aí eles falam, oraram. Senhor, tu conheces o coração de todos, mostra aí qual que é o escolhido. Ali eles oraram especificamente por aquilo, mas aqui eles estão orando. Eles estão orando porque eles são crentes. Se Jesus ensinou eles a orar, não foi isso que a gente aprende no Evangelho? E um ponto interessante da oração, embora a oração ela se expressa no falar com Deus, a gente sabe que orou quando a gente fala com Deus. O princípio da oração é relacionamento, não é verdade? Você sabe que você orou quando você fala, mas o que leva você a falar é o relacionamento. E a nossa parte nesse relacionamento, o que é? Dependência. Nós dependemos, nós não somos nada. A figura aqui então é do Benjamim, comigo. É de uma criancinha com seu pai, que depende. É isso que a nossa parte dessa relação é depender. Nós não fazemos nada, nós dependemos. E então, se nós não tivermos essa vida de oração, se nós não tivermos essa dependência, esse relacionamento de dependência de Deus, quando nós formos orar, quando nós tivermos que tomar uma decisão, e aí a gente vai fazer aquela decisão, aquela oração rápida, Senhor, é verde ou amarelo? Aí imagine, provavelmente a gente vai pedir errado. A gente vai pedir igual está escrito lá em Tiago 4, vocês pedem e não recebem. E não recebem porque vocês pedem errado, para gastarem, para usarem, para satisfazer seus próprios desejos. Então, se nós não temos oração, vida de oração, quando nós vamos orar pedindo alguma coisa, vai ser uma oração pedindo direção para que, Senhor, me dê direção para que em vez de eu ganhar 10, eu ganhe 20. Senhor, me mostre o caminho, me mostre, Senhor, me ajude a tomar essa escolha, para que eu coloque meu filho no curso certo, para que no futuro ele seja um empresário e ele fique milionário. Não vai ser uma oração que você Senhor, me ajuda a escolher uma faculdade, um curso para que ele estude e glorifique o teu nome. Não, geralmente vai ser orações que vão visar o lucro, vão visar o conforto, vão visar a satisfação. Agora, uma informação interessante sobre oração. Lutero, vocês conhecem Lutero? Lutero é conhecido, né? Acho que todos conhecem Lutero, né? O reformador. Lutero orava 6 horas por dia. Eu acho que eu moro nem 6 minutos. Isso aqui bateu em mim pra caramba. Achando que é brincadeira. Eu gosto de ler, gosto de ouvir, gosto de ficar nesses assuntos complicados. E Judas, profecia de Judas, ele tem responsabilidade? Eu não gosto desses assuntos. Quando eu converso com o Juninho, a gente fica lá naquelas partes difíceis da Bíblia e fica. E a oração, 6 minutos, será que dá? Lutero orava 6 horas por dia. E não era porque ele não tinha tempo, não. Lutero tinha muita coisa para fazer. E Lutero dizia que quanto mais ele tinha para fazer, quanto mais trabalho, mais ele orava. Sabe por quê? Dependência. Ele entendia que ele dependia de Deus. Agora, quem que destruiu essa relação de dependência que os cristãos tinham lá, né? Eles estavam orando aqui, nessa a gente vê Lutero, e eu acho que quanto mais a gente volta para trás, a gente vai ver que a oração ela vem diminuindo, né? Então quando chega lá, talvez seja 6 minutos, né? Aí Lutero está 6 horas. Mas quem foi que destruiu essa relação tão bonita de dependência de Deus que se expressa em oração? Quem foi? Ou o que foi? Alguém arrisca uma resposta? Eu arrisco um. Por acaso não foi a autoconfiança que os seres humanos, os homens, se desenvolveram aí durante todos esses anos aí, né? Com a evolução da farmacêutica, com a evolução
Revolução Industrial, e não foi esse senso de confiança que o homem desenvolveu em coisas que destruiu essa relação de dependência de Deus? Será que não foi isso? Porque quem de nós, na verdade, depende de um milagre a todo instante? Fala a verdade. Quando a gente volta na realidade na realidade medieval, é muito mais difícil. As pessoas morriam com doenças, uma gripe matava, uma gripe dizimava povos. E hoje nós temos aí a evolução farmacêutica. Então tudo isso desenvolveu em nós, e desenvolveu mesmo, vamos ser sinceros, não desenvolveu um senso de confiança, de autocontrole? Eu estava agora em ali com a dor, já passou, já, o remédio fez efeito. Estava com a dor de cabeça aqui, estava estourando. Agora pergunta, eu orei? Eu vou responder, eu vou ser sincero. Eu não pedi que Deus tire essa dor de cabeça. Eu sou sincero, eu não pedi. Então Deus, eu tenho que pegar daqui a pouco, eu estou mal. Eu orei, não orei, eu sou sincero. Eu fui um remedinho. Fui lá um remedinho, Marina já me ofereceu, ó, tem um sorvete aqui. De graça. Então as nossas orações, elas viram intenções de orações. Intenções de orações a gente tem. O pastor coloca lá no Facebook, lá vamos orar, Senhor abençoe. Não é assim? Me diz, quem que vai, dobra o joelho e vai orar? Fala a verdade. Não sou, eu tenho muitas intenções de oração. E é quase um negócio constrangedor, porque eu sei que eu tenho que orar, mas às vezes me falta tempo para não falar vergonha na cara. E eu tenho essas intenções de orações. Deus abençoe. Senhor, a pessoa está passando por essa dificuldade, eu estou aqui tão tranquilo e Deus abençoe, ajuda. E eu estou ali na minha bicicleta nova, porque a minha foi roubada, né? Eu estou ali andando e estou orando. Mas oração mesmo, de verdade, que você dobra o seu joelho ali e vai clamar a Deus chorando, intercedendo por um irmão. Quem faz? Quem aqui pode levantar a mão e bater no peito? Então, oremos. Oração, o crente ora. Uma coisa interessante que os estudiosos falam sobre oração é que o crente, as pessoas, os cristãos, eles oram por coisas que fogem ao nosso controle, que fogem ao controle. Então, percebe, analisa as suas orações, vê se você não ora, Deus, me protege de um terremoto, eu tô caia aí. Deus, me livra de um acidente de trânsito. E eu percebo muito isso quando eu vou orar com meus filhos. Eu vou lá fazer oração com eles, eu falo, Senhor, protege-nos do mal, não deixa que nenhum mal aconteça. Então aquilo que foge ao nosso controle, a gente está orando. Todo momento a gente está pedindo para Deus alguma coisa que geralmente não está no nosso controle. Nós não oramos pedindo orientação para Deus, muitas vezes, para ser um bom funcionário, para ser um bom pai, para ser um bom amigo, para ser um bom esposo, uma boa mulher. Essas coisas nós achamos que sabemos, então nós vamos fazendo. Agora, aquilo que não depende, aquilo que realmente está na mão de Deus, Senhor, eu vou viajar hoje, me livra de um acidente. Nisso a gente ora. Essa é a lógica da oração que os estudiosos entendem. E eu, para falar a verdade, eu vou concordar com ele, porque quando uma doença bate, e é uma doença que a gente não sabe se a gente vai ter livramento, quando é uma doença séria, que a gente realmente não é uma dor de cabeça que um marinopirol, um doxonin vai tirar, aí a gente dobra o nosso joelho e a gente chora e a gente ora. Não é assim? Fala a verdade. Agora, uma dor de cabeça ali que está incomodando você, não, está no controle do remédio. Está no meu controle, eu tenho controle, aí eu oro. Aí eu não oro. Agora, se eu estou com uma doença complicada, difícil, que talvez vai ceifar minha vida ou a vida de alguém que eu amo, aí a gente ora. Não é verdade? Então, a conclusão é que o crente ele obedece
Obedecer significa alinhar a sua vontade à vontade de Deus. E o crente, o cristão, ele ora. Aí quando ele ora pedindo direção, aí no versículo 24, que quando eles oraram, ele é íntimo do seu Pai, ele tem relacionamento de dependência, ele conhece a sua vontade, e aí não vai sair pedindo, fazendo orações: Senhor, eu troco a minha esposa pela menininha da fábrica. É uma oração válida? Ele conhece a vontade do Pai, não é verdade? Ele vai fazer uma oração desse jeito: Senhor, me ajuda a escolher naquele emprego. Aquele bar é muito doido. Dá para tomar cachaça de graça. Paga bem ainda. É uma oração válida? Um cristão? Não. Então, esse tipo de oração sem sentido, que nós já sabemos por causa da comunhão, por causa do relacionamento, porque nós conhecemos o Pai, não haverão na nossa vida. Não tem nem que pensar. É papo. Se pensou, complicado. Então essa ideia de conhecer a vontade do Pai, de saber o que Deus quer, para quando tivermos que tomar decisão, a gente escolhemos as coisas acertadas ou as coisas certas, nos leva para o próximo ponto, que é a vida pautada nas Escrituras. O cristão ele ora, o cristão ele obedece. Agora, a base de toda essa obediência e a base de toda essa oração é a Escritura, é a palavra, é a Bíblia. Pedro, com toda essa assembleia aí, quando vai precisar explicar um fato difícil, né, que é a questão de Judas, ele parte da onde? Ele parte da Bíblia. Ele cita o Salmo 41, falando do traidor, do amigo que trairia, ele fala do Salmo 69, ele fala do Salmo 109, né? Cumprisse a Escritura. E o que é a Escritura? Ou melhor, o que é a palavra de Deus? Fugiu. Confissão de fé? Confissão de fé, claro. Uma das confissões de fé aí, as Escrituras Sagradas, o Velho e o Novo Testamento, são a palavra de Deus, única regra de fé e prática. E essa base é tirada de 2 Timóteo 3,16. Então as Escrituras, a palavra de Deus são as Escrituras, o Velho e o Novo Testamento, que guia toda a nossa fé e a nossa prática. O cristão, então, nessa questão de tomar decisões acertadas, ele tem que olhar para a Bíblia e dela tirar diretrizes, dela tirar a sua direção na hora de tomar as suas decisões. Porque, e aí que entra o primeiro ponto: se você não obedece, você vai ler isso aqui e vai falar, isso aqui é a palavra de Deus. Aí você lê, está falando uma coisa. Se você não obedece, é simplesmente teoria para você. Então, o cristão, ele tem que obedecer. A gente partiu desse primeiro princípio. E na Bíblia, aqui, quando nós queremos tomar decisões acertadas, nós vamos olhar para ela e vamos buscar aqui os princípios para tomarmos decisões. Porque é aqui, na Bíblia, que Deus ele revela a sua vontade, que é chamada de vontade preceptiva, que são a vontade de Deus, são os preceitos de Deus escritos aqui, a vontade de Deus, os preceitos de Deus. E esses preceitos, eles devem guiar a nossa fé e a nossa prática. Alguns desses preceitos de Deus, eles são assim, claro, você lê e entende com facilidade. Mas outros, eles são difíceis. Ou a Bíblia não tratou de falar desse ponto claramente. Então, aí que você tem que estudar
a Bíblia, estudar o assunto, partindo de toda a Escritura para dele tirar os princípios. Então tem coisas que é claro, você pega ali a Bíblia, você lê e já sabe que é pecado mesmo. E algumas outras coisas você vai ter que estudar e tentar ali, estudando com a ajuda dos irmãos, dos teólogos, do Espírito Santo, e aí tirar os preceitos para nortear as nossas decisões. Então Deus deixou na Bíblia a sua vontade decretiva e a gente olha para ela e obedece, e naquilo que a gente não consegue identificar facilmente, a gente estuda, a gente labuta e a gente busca os princípios para aplicar nas nossas vidas, nas nossas decisões, se quisermos ter decisões acertadas. Então, se nós queremos ter decisões acertadas na nossa vida, nós temos que estudar a Bíblia. Os ensinos da Bíblia, os preceitos de Deus, eles estão aqui. Nós temos que estudar, porque esses princípios eles têm que ser lembrados, não é? Você tem uma decisão, você caixinha de promessa. Senhor, me fala. É aqui. O que Deus falou? Aí, ele foi se enforcar. Imagina que era a passagem de Judas para você. Caixinha de promessa, vai lá e abre bem Judas. Ele se retirou lá em Mateus e foi se enforcar. Não, Senhor, isso não é para mim não, Senhor. É outra. Não é desse jeito que a gente vai para a Escritura. A Escritura ela é para ser estudada. Porque quando nós vamos tomar decisões, nós não vamos ficar fazendo caixinha de promessa ou escolhendo um versículo aleatório. Não. As Escrituras elas têm que ser lembradas, né? Você lembra das Escrituras, né? Aí você vai falar assim, eu me lembro que está escrito lá em João 8,31. Nunca tome uma decisão que leve a desobedecer a Bíblia. João 8, 31, 32. Não se estribe no próprio coração. Provérbios 3, 5. Confie no Senhor e peça sabedoria. Provérbios 3. Eu lembrei, está escrito. Não é? Não tema o homem, tema a Deus. Provérbios 29, 25. Está lá, eu lembrei. Está entendendo o ponto? Eu me lembro que o Senhor falou para a mulher adulta. Entendeu? Eu me lembro dos 10 mandamentos. Eu me lembro. É assim que nós temos que nos aproximar da Bíblia desse jeito. As Escrituras elas são para serem lembradas. E como você vai lembrar de uma coisa que você não estudou? A Bíblia ela é o maior projeto de Deus nesse sentido de que o homem conheça Deus, de que o homem conheça a vontade de Deus. Teve um período na história, na história medieval, que é chamado de período das trevas, acho que no ano de 1300 até 1600 e pouco, até no tempo da Reforma, que a Bíblia ela foi retirada da mão do povo. O povo não tinha, vocês devem conhecer, né? Tem muito disso nos filmes de história. A Bíblia, quem possuía a Bíblia era só os clérigos, né? Só as pessoas lá da elite. O povo não tinha. Esse é chamado de período das trevas, um período muito feio da história, de opressão, de engano. Mas com a reforma protestante que aconteceu ali em 1600, mais ou menos, né? A Bíblia ela foi devolvida à mão das pessoas, do povo. E agora não mais em latim, não mais em grego, não mais em hebraico, que eram as línguas que haviam tradução, mas nas línguas, hoje chega a quase todas as línguas, ou pelo menos em todas as línguas mais importantes, a Bíblia tem. Então, o período das trevas acabou, a luz chegou. Agora, como que nós vamos justificar tamanho descaso com a palavra de Deus, tendo a Bíblia no nosso idioma, ali facinho para a gente ler, e a gente não lê, a gente não estuda? Como a gente vai justificar isso? É só o pecado do nosso coração, é só reconhecendo que nós somos pecadores mesmo, não tem desculpa. A Bíblia no nosso idioma, na nossa mão, facinho.
e a gente não lê, a gente não medita, a gente não estuda. Então, para a gente tomar decisões acertadas nas nossas vidas, nós precisamos conhecer os preceitos de Deus, registrados na Escritura, na Bíblia. E isso é possível, sim, com leitura, com meditação, nos casos mais difíceis, com estudos, ajuda para extrairmos conceitos, para que nos norteiem nas nossas decisões, para que as nossas decisões sejam acertadas. Não existe mágica, não quero te desanimar, mas não adianta você ficar orando, pedindo para que Deus coloque isso aqui na sua cabeça como se fosse mágica, um SD card, né? Não dá. É através de leitura, é através de meditação, de estudo, é através de oração e é através de obediência. Não há outro jeito, o caminho é esse. Então esses são os princípios básicos para que nós tomemos decisões acertadas em nossa vida. Vida de obediência, vida de oração e vida pautada na Escritura. Então, eu vou finalizar aqui como o texto sugere essa finalização aí, né? O texto ali, ó, no versículo 21, mas não é 21, tá? Lendo 24, aqui só. E orando disseram: Tu, Senhor, que conhece dos corações de todos, mostra-nos qual desses dois tens escolhido, né? Ali em vermelho, para preencher a vaga neste ministério e apostolado, do qual Judas se transviou, indo para o seu próprio lugar, e lançaram sortes, tendo a sorte cair sobre Matias, sendo então voltado ao lugar com os 11. O texto aí, ele destaca que, embora nós escolhemos, nós decidimos, e para isso nós nos empenhamos ao máximo em obediência, em oração, estudando a palavra, e nós decidimos mesmo, mas no nosso coração, na nossa mente, nós sabemos que Deus, Ele está no controle, que Ele é soberano, né? Que Ele tem escolhido. Essa é a ideia. Então nós escolhemos, e arcamos com as consequências das nossas decisões. Você escolheu, eu escolhi, nós nos empenhamos, mas a nossa consciência, o nosso coração, o nosso saber aqui, quem está no controle é Deus. Ele é soberano. E eu entrego tudo nas mãos dele. E isso é confortador. Sabe por quê? Porque muitas vezes nós tomamos decisões e parece que a gente quebrou a cara mesmo. Não é verdade? Você fala: poxa, Senhor, eu sou crente fiel, eu oro, eu obedeço, eu leio as Escrituras, eu estudo. E agora, na hora de eu tomar uma decisão, eu orei ao Senhor, pedi, escolhi por isso, e deu errado, Senhor. E agora? Então isso é confortador, porque você pode olhar para isso e falar: Senhor, Tu és soberano. E essa decisão que talvez para você pareça ter dado errado hoje, quem sabe lá no futuro? Não é verdade? Então a decisão que nós tomamos, quando nós baseamos as nossas decisões nesses princípios, a tendência é a gente olhar a consequência da decisão, sendo ela boa ou má, na nossa percepção momentânea, e a gente tem paz. A gente consegue entender: Deus, Tu és soberano, e em última instância, a Tua vontade é a que manda. Faça-se, a gente na oração do Pai Nosso assim: que seja feita a Tua vontade. Então todo crente, ele tem essa palavra, esse conforto. Então, o texto aí, ele falou para a gente de escolhas, né? A escolha do 12º apóstolo. Por inferência, tem a escolha de Judas, escolheu trair o mestre, e a sua consequência, né? A sua separação
de Deus, a condenação, o inferno. Mas, de fato, uma decisão só. Uma decisão, ela é importante e ela precede todas. Uma decisão. E você precisa escolher isso o mais rápido possível. Se você ainda não escolheu isso, talvez hoje seja o dia. Existe uma única escolha. Você tem que escolher Jesus. Você tem que escolher Jesus. Porque se você não escolher Jesus, automaticamente você está escolhendo o caminho de Judas. E a gente viu qual foi o destino de Judas. A história horrível que se espalhou naquela cidade, a ponto de ninguém nem querer ter algum relacionamento com Judas, com o lugar de Judas. Isso se estende até hoje. As pessoas não querem ter nenhuma ligação com o nome Judas. Então esse é o ponto. Uma decisão, ela é necessária e ela é iminente, ela precisa ser tomada o mais rápido possível, que ninguém sabe o dia e a hora. É a escolha de Jesus. Você tem que escolher Jesus. Essa é a escolha que realmente importa. Amém? Então escolha o céu, escolha Jesus, não escolha Judas, não escolha o caminho do pecado, o caminho do mal, o caminho largo, né? Que leva direto e reto ao inferno. Amém?